Você termina um livro incrível, fecha a capa com aquele suspiro de meu Deus, isso mudou a minha vida. Uma semana depois, alguém te pergunta: do que falava esse livro? E você: ah, é muito bom, fala sobre autoconhecimento, enfim, lê que você vai entender. Você lembra da vibe, mas não lembra das ideias. Isso não é preguiça, não é memória fraca, é uma incompatibilidade biológica. Eu chamo isso de a maldição das palavras. E no final desse vídeo, você vai ter uma imagem mental que pode mudar completamente a forma de como você lembra do que lê. Seu cérebro não foi treinado em PDF. Por quase 200 mil anos, a gente não aprendeu com texto. A gente aprendeu com ameaça, com movimento e emoção. O barulho no mato, a cara de quem ia atrair. O animal que quase matou alguém da tribo. Um caçador não memorizava a lista, ele memorizava cenas. Seu hipocampo, o centro da memória, é literalmente um sistema de navegação. Ele ama contexto, movimento, emoção e espaço. Agora pensa, você abre um livro, linhas pretas, fundo branco, zero movimento. Para o seu cérebro, isso é quase ruído. Texto é novidade evolutiva. Seu cérebro ainda trata palavras como ruído de fundo, a menos que você traduza essas palavras para a linguagem dele. Repetir não é o mesmo que lembrar. A gente foi educado assim. Se você não lembra, é porque não repetiu o suficiente. Então a gente lê de novo, grifa mais, faz resumo do resumo, mas tem um problema. Repetição sem transformação só cria familiaridade e não memória. Você reconhece a página, reconhece a frase, mas não consegue reconstruir a ideia sem olhar para o livro. E tem um detalhe importante sobre o cérebro. Ele tem dois canais principais para guardar as coisas: o canal verbal, que processa palavras, e o canal visual, que processa imagem. Quando você lê a palavra mesa e só pensa na palavra, tem um só canal trabalhando. Mas quando você lê mesa e automaticamente visualiza uma mesa na sua cabeça, aquela mesa da sua cozinha, com as cadeiras ao redor, agora são dois canais trabalhando juntos. Dois canais significam duas formas diferentes de lembrar da mesma coisa depois. A palavra ativou a imagem, e agora você tem dois jeitos de lembrar disso depois: pela palavra ou pela cena. E é por isso que você lembra dos slides e não dos textões. O problema? A maioria das suas anotações continua no mesmo formato do livro: texto, texto e mais texto. Nenhuma tradução acontece. E o cérebro pensa: formato igual, nada urgente, posso jogar na pilha do talvez um dia. Deixa eu te contar uma história de 2.500 anos atrás. Um poeta grego chamado Simônides estava num banquete. Ele sai do salão, minutos depois, o teto desaba. Todos morrem, corpos irreconhecíveis. Ninguém sabia quem era quem, mas o poeta conseguiu identificar cada pessoa, não pelos rostos, mas por onde estavam sentadas. Aquilo revelou algo crucial. Memória é espacial. Memória é visual. E isso virou o método de Losse, ou Palácio da Memória, usado até hoje por campeões de memória. E aqui entra a parte pessoal. E eu preciso te contar. Eu era essa pessoa que seguia todas as dicas de especialistas em memorização. Grifava tudo, fazia anotações impecáveis, cheias de títulos bonitos. Eu lembro de um livro de autoconhecimento sobre limites. Minha edição parecia um arco-íris de marca-texto. E quando uma amiga me perguntou: me explica o que esse livro te ensinou, eu travava. Eu reconhecia as ideias, mas não conseguia reconstruí-las sem o livro na mão, até entender que o problema não era a minha memória, era o formato. Aprendizado real sempre inclui mudanças de formato. O texto vira imagem, a ideia vira metáfora e o conceito vira história. Se o formato não muda, o cérebro assume que nada importante aconteceu. Seu cérebro lembra experiências, não PDFs. Tem uma frase que mudou tudo para mim: o cérebro não lembra informações, ele lembra experiências. Quando você pensa numa amizade que te marcou, não vem um parágrafo, vem uma cena. Em 2005, cientistas descobriram as células conceito, ou os chamados neurônios celebridade, que são neurônios que disparam para um rosto específico, uma imagem específica ou um personagem, e não para fórmulas, não para definições. Seu cérebro pensa em personagens e cenas, não em abstrações. Por exemplo, é por isso que inflação é esquecível. Mas se você imaginar um carrinho de compras com um ralo embaixo, deixando as compras escorrerem enquanto você anda,
Isso gruda. Como ler sem desperdiçar esforços? Aqui está o processo que eu uso hoje. Passo 1: extração de significado. Depois de um capítulo, escreva uma frase que represente esse capítulo. Não é um resumo, é a essência. Passo 2: imagem e movimento. Transforme essa frase em uma cena com ação. Exemplo: o livro fala sobre limites emocionais. Minha frase: dizer não é proteger o que importa. Eu imagino eu segurando uma porta de vidro do lado de dentro, algo que eu amo, e do lado de fora, gente tentando entrar. Passo 3: etiqueta emocional. Imagem sem emoção é foto sem foco. Ela some. Adicione um sentimento, uma culpa, um alívio, medo, coragem. No exemplo da porta, eu coloco a sensação de alívio depois de dizer não. É isso que cola a memória mais fundo. Percebe como tudo aqui é sobre transformar o que você lê em experiência e não em ficha técnica? Passo 4: ancoragem espacial. Agora, coloque essa cena em algum lugar do seu mapa mental. Pode ser na estante da sua sala imaginária, no primeiro degrau de uma escada, no lado esquerdo de um quadro. Tanto faz. Eu gosto de usar uma lógica simples. Esquerda é igual causa, direita é igual efeito. Em cima, abstrato, e baixo, concreto. Você está construindo uma interface visual para o seu cérebro. A técnica de Feynman. Você conhece a técnica de Feynman? Explicar algo com palavras simples, como se fosse para uma criança. Aqui, a gente vai além. Se você realmente entendeu, você consegue desenhar de forma simples. Se o desenho trava, é porque o entendimento ainda está frágil. É por isso que engenheiros rabiscam tudo. É por isso que bons professores usam diagramas. A clareza aparece visualmente primeiro. Agora, vai uma dica de ouro para os dias atuais. Usa a IA depois, não antes. Hoje, a IA pode resumir tudo para você. Isso é incrível e perigoso. Se ela pensar antes de você codificar, o seu cérebro pula o trabalho. O melhor uso: primeiro você lê, cria cenas, desenha e sente. Depois, você usa a IA para desafiar o que entendeu, te fazer perguntas e sugerir metáforas novas. A IA deveria testar sua memória, não substituir. Voltando ao nosso conceito, nossas memórias visuais se consolidam durante o sono profundo. Ler até tarde, dormir mal, é como fazer um desenho lindo e não apertar salvar. Parece produtivo, mas nada fica. Então, toda vez que abrir um livro, lembra disso. Você não está colecionando frases, você está colecionando cenas para uma galeria dentro da sua cabeça. Você não é bibliotecária de citações, você é curadora de experiências internas. Seu cérebro não está falhando com você, você só passou por anos tentando aprender numa linguagem que não é a dele. Palavras sozinhas são uma maldição. Imagens quebram essa maldição. Agora, eu quero saber de você. Qual cena você vai criar hoje a partir do último livro que leu? Me conta nos comentários. Eu vou amar ler as suas mensagens. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve aqui para não perder nada. E eu te vejo onde? No próximo vídeo. Até lá!